Olá, buscadores. Estamos iniciando mais uma edição do programa Leituras para Viver Melhor, programa produzido em parceria da Editora Teosófica com a TV Suprem. TV Suprem, que é o canal de comunicação da União Planetária, canal 2 da NET em Brasília. E se você estiver acompanhando aí pelas redes sociais, pelo Spotify, pelo YouTube, não deixe de curtir o vídeo, se inscrever no canal, assim você nos auxilia a produzir cada vez mais conteúdo de qualidade para todos que nos ouvem e nos assistem. E hoje nós iremos conversar um pouquinho com a Cristiane Chu. Tudo bem, Cristiane? Seja novamente muito bem-vinda. Tudo jóia. A Cristiane, ela esteve conosco. Na verdade, ela participou da gravação do piloto do programa, lá quando a gente estava ainda idealizando o programa, né, muito antes de estrear. E a gente acabou depois refilmando, né, depois mudamos um pouco o formato, e ela acabou participando do segundo episódio do programa, lá no começo, né? E hoje ela volta para conversar conosco sobre uma outra obra, né? A Cristiane, ela é escritora, ela acabou de publicar um livro de sua autoria, ela é poetisa, ela é estudiosa de diversas filosofias e tradições e religiões, e se considera uma buscadora da verdade. E o livro que ela escolheu para conversarmos hoje chama-se Os Mestres e Suas Mensagens. É de autoria do Raul Branco, né? O Raul Branco, que tá ali com o livro ali em mãos, né? Então, o Raul Branco, que é um amigão, né? O Raul Branco reside aqui em Brasília, e quem já teve oportunidade, né, de entrar em contato com ele, é uma pessoa super amorosa, né? Super atenciosa, acessível, e é um grande estudioso de teosofia, de misticismo e também do cristianismo, né, primitivo, que também é um tema que ele estuda bastante. E nesse livro, o Raul, ele traz, é um livro pequeno, curtinho, mas ele traz uma abordagem ali, até acadêmica, diria, né, citando várias referências, mostrando quais são as origens essa terminologia, né, para a teosofia, sobre mestre, né, o que é um mestre na visão teosófica, e como isso depois, através de outros autores, acabou tomando até uma conotação bastante diferente, né, do que a proposta original. Cris, parece que o Raul, ele tenta ali, né, um pouco separar o joio do trigo, assim, né, separar o que é informação do que é desinformação, né? Eu diria que é um convite, ele faz ele faz uma comparação detalhada sobre o que seriam esses mestres de sabedoria, né, os Mahatmas, para a tradição de sabedoria, para a teosofia, né, e o que ele é dentro, o que são esses mestres ascensos dentro desse movimento de literatura sobre mestres ascensos que surgiu a partir da divulgação do conteúdo desses mestres a partir da teosofia, né? Então, ele faz essa comparação no livro, mas eu diria que é um grande convite ao exercício do discernimento. O que me chamou nesse livro foi isso, foi o exercício desse discernimento, porque eu estava, na época que eu encontrei esse livro, eu estava buscando informações, né, sobre os mestres ascensos, sobre esses mestres de sabedoria. Eu queria saber, assim, eu já tinha estudado um pouco a origem, mas eu queria me aprofundar. E aí eu vi esse livro, né, eu sou suspeita em falar do professor Raul, porque eu já fiz aula com ele também, eu adoro as aulas dele, ele realmente é um grande estudioso e compartilha muito bem, né, o que ele estudou. E aí eu comecei a ler o livro e vi que é um grande convite ao discernimento mesmo. A gente tem que questionar e investigar a origem de tudo que a gente acessa, né? Porque os mestres, hoje, eles estão popularizados por essa literatura, né? De mestres ascensos.
Mas a origem está muito lá atrás ainda, né? Teve origem lá no século XIX, eles não eram conhecidos aqui no Ocidente, era só na Índia, Tibete, os yogis, né, ou algum discípulo, né, aceito, como chamam na teosofia, né, que sabia da existência, da existência desses mestres, mas aqui no Ocidente não se falava muito. E aí, com as publicações da Blavatsky e as próprias cartas dos Mahatmas, né, do Sinet, que trouxe muitas informações sobre as mensagens, sobre o que esses mestres falavam, né, popularizou, acabou dando uma... Popularizada não, mas divulgou aqui no Ocidente esse tema, né? E a partir daí surgiu começaram a surgir uma vasta literatura, né? Outras pessoas começaram a receber mensagens desses mestres e a publicá-las, né? Então, no livro, o professor, ele traz, então, o que de fato é um mestre ascenso, dentro da tradição sabedoria e dentro dessa literatura, né? E os ensinamentos de cada linha aí. Pois é, esse tema, né, ele surge ali no século XIX, principalmente, né, com Helena Blavatsky, suas obras, depois outros autores falaram a respeito, outros autores, inclusive, do próprio movimento filosófico, e, posteriormente, então, surge outras abordagens e outras interpretações, né? E hoje, com o advento da internet, redes sociais, então, realmente, esses temas ficaram relativamente populares, para quem se interessa pelo assunto, né, dentro do nicho, né? Hoje a internet funciona muito com a questão das bolhas, né? Então, para quem está na bolha do esoterismo, da espiritualidade, quem gosta desses temas, provavelmente já ouviu falar sobre esse tema e já recebeu em vários formatos, né, essas informações. No livro, o Raul fala um pouco, né, Cris? Então, acho importante contextualizar. Afinal, o que são esses Mahatmas, como Blavatsky classificava, chamava, né, dava esse termo aí, grandes almas, né, Mahatma, grande alma, e que tem essas cartas, né, que cartas são essas, né, cartas do Mahatma, que cartas são essas, de onde vem? Contextualiza um pouco para nós. Então, primeiro, o que são os mestres ascensos, segundo a tradição sabedoria, né? Seriam os adeptos que atingiram a sexta iniciação, né? E, enfim, a tradição sabedoria, ela traz existe o caminho acelerado para a gente chegar dentro dessa ascensão, dessa iluminação. E esse caminho seria passar por diversas iniciações, né? Eu não vou me aprofundar muito, até porque não é minha seara aqui explicar cada uma dessas iniciações. Mas o mestre de sabedoria seria o que atingiu a sexta iniciação, né? E o que é interessante colocar? Que esse caminho, ele é um caminho árduo, que tem como principal objetivo o adepto, né, passar por vários testes, e ele convida muito à interiorização, à busca de si mesmo, a essa unidade interna, né? E ele não é um caminho, pelo menos, né, de acordo com a tradição sabedoria, não é um caminho super rápido,
ele é um caminho acelerado perto da evolução natural, né? Que seria no final lá todo mundo acaba a evolução no final lá do Manvantara, né? Não sei nem se cabe falar aqui, porque já é um termo muito técnico. Mas, enfim, esse seria o caminho acelerado. Para a literatura dos mestres ascensos, eles as mensagens, elas já trazem, vamos dizer assim, práticas que levariam a ascensão, a iluminação de uma forma muito mais rápida, né? É um caminho assim que, segundo algumas informações, até em uma vida. O próprio professor fala no livro que tem alguns textos que dizem que em uma vida a pessoa pode se iluminar, né? Se seguir aquelas práticas. Enfim, então é essa a diferença, né, que o professor traz muito, fazendo essa comparação. O que é um mestre de sabedoria, o que é esse caminho de ascensionar dentro da tradição sabedoria e o que está sendo trazido dentro desse contexto da literatura dos mestres ascensos, né? Que se expandiu muito esse movimento se expandiu muito nos Estados Unidos, né? Ele tem muita coisa lá nos Estados Unidos. Nem tudo que reluz é ouro, né? Então, hoje nós vivemos, né, uma época onde as pessoas querem tudo rápido, né? Talvez nem seja a época, né? Seja o nosso modelo de sociedade, nosso modelo ocidental de sociedade, hoje com a internet e com o consumo, né, quase compulsivo. Então, tudo vira produto, né? E a espiritualidade também acaba se tornando aí um produto, e as pessoas querem algo fácil e rápido, nem que tenham que pagar por isso. E muitas outras acabam se aproveitando dessa inocência e fragilidade para, enfim, passar informações que nem sempre são confiáveis. Esse é o programa Leituras para Viver Melhor. Hoje estamos conversando com a Cristiane Schuh sobre o livro Os Mestres e Suas Mensagens, de autoria do Raul Branco, publicado pela editora Teosófica. Nós iremos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Até já. Estamos de volta com o programa Leituras para Viver Melhor, hoje conversando com a Cristiane Schuh sobre o livro Os Mestres e Suas Mensagens, de autoria do Raul Branco. Cris, então a gente estava falando aí, né, no primeiro bloco, do quanto que esse tema, né, de Mahatmas, mestre, conforme no Oriente já era conhecido, né, na Índia principalmente, e Blavatsky traz essas informações para o Ocidente, traz com poucas informações inicialmente, depois outros autores vão colorindo, né, essas informações sobre a existência desses mestres, esses adeptos, né? E o Raul cita no livro, né, Cris, alguns autores norte-americanos, né, se eu não me engano, né, como o Guy Ballard, não sei se é a pronúncia correta, que fala, né, então, aquelas questões das canalizações, então tem a Summit Lighthouse, né, então tem ali alguns grupos que surgem já no século passado, já no século XX, e que vão colorindo, então, todo esse assunto que acaba depois se popularizando. Fala um pouquinho para nós como que isso se desenvolveu segundo o autor. Então, segundo o livro, né, o assunto ele foi
começou a ser divulgado com mais ênfase a partir da publicação da Carta dos Mahatmas, do A.P. Sinnett, né? Então, ele era um teósofo, né, que começou a receber cartas dos mestres de sabedoria, né, dessas grandes almas, os Mahatmas. E a forma que ele recebia essas cartas era bem específica, né? E por meio de precipitação. Na literatura dos mestres ascensos, as mensagens são geralmente recebidas por meio de canalização, que a canalização ela funciona diferente da precipitação, que é a forma como originalmente os mestres se comunicaram com discípulos, né? Eram com os discípulos que eles se comunicavam. E o teor das mensagens também é bem diferente, porque as mensagens trazidas por essa literatura, elas são mais, assim, consoladoras, trazem... conforme o próprio Raul colocou no livro, são mais adocicadas. Elas trazem práticas mais fáceis, traz essa ideia de que o caminho da ascensão é fácil, é mais fácil e é acessível para todos, o que é diferente da tradição sabedoria, que esse caminho só poderia ser percorrido por aqueles que eram escolhidos, né, como discípulos aspirantes e depois discípulos, né? Então, com você citou o Guy Ballard, né? Então, ele começou a canalizar a partir do século XX, meados de 1930, ele começou a canalizar mensagens desses mestres e aí isso começou a se popularizar e deu um boom nessas mensagens. Aí várias outras pessoas começaram a canalizar também, trazendo esses ensinamentos, né, dos mestres. E por isso que é importante fazer essa investigação, né, e avaliar, de fato, o que a mensagem está trazendo, porque para não começar a confundir, não se enganar, né? Não tomar um caminho que não é o que vai, de fato, te levar a uma evolução maior como verdadeiro, né? Então, basicamente, são essas as diferenças que o professor coloca no livro. Claro, ele se aprofunda muito mais, né? Traz exemplos de pessoas que se perderam um pouco quando começaram a canalizar essas mensagens, até mesmo dentro do movimento teosófico. Porque ele fala assim, a pessoa começa muito bem, com aquela intenção de servir, com aquela intenção de trazer a mensagem do mestre, mas acaba muitas vezes se perdendo no ego, né? E aí começa a trazer as suas próprias impressões para as mensagens. Você falou um pouquinho da precipitação, né? Então, o que contam é que a precipitação seria uma materialização da tinta diretamente no papel. É importante dizer, né? Porque o pessoal fala, as canalizações, né? Uma canalização, ninguém sabe, ninguém viu, né? Tipo, a pessoa recebeu, alega que recebeu, escreve e fica por isso. Essas cartas existem, elas podem ser analisadas até com microscópio, né? Elas estão, algumas estão
na sede internacional da Sociedade Teosófica, lá em Adyar, e boa parte está no Museu Britânico em Londres, então elas estão disponíveis para visitação. Existe um livro publicado pela editora Teosófica, que é a Helena Blavatsky e a Sociedade para Pesquisas Psíquicas, que é a retratação da Sociedade para Pesquisas Psíquicas, que na época alegou que ela era charlatã, e depois eles se retratam praticamente 100 anos depois, né, dizendo que o primeiro relatório lá era insuficiente, né, então eles mostram detalhes, esse livro mostra detalhes das cartas. De fato, ela tem algumas peculiaridades, ninguém sabe como foi produzido, a tinta está diretamente dentro do papel, não toca nenhum dos lados, ela apresenta ranhuras, né, na diagonal, como se fosse uma impressora diagonal que tivesse imprimido, então ela tem algumas particularidades, né, o que Blavatsky dizia que a ideia ia direto para a mente do discípulo, né, como se chegasse num pacote único, e depois, por algum processo oculto para nós desconhecido, a tinta se materializava diretamente no papel. E houve algumas cartas também que dizem que foram até processos diferentes, algumas que a carta simplesmente apareceu na frente das pessoas, né, enfim. Aí são coisas do século XIX, aí, né, a gente não tem evidências, não tem fotografia, não tem filmagens, então fica difícil a gente avaliar, mas as cartas existem e podem ser aí estudadas e analisadas, né. Uma vez eu recebi uma chave muito importante, uma chave oculta, né, muito importante de um teosofista argentino, o Vicente Filmano, que ele dizia o seguinte: para a gente perceber quando algo vem de fato de Budi, né, a intuição, segundo a interpretação teosófica, ou a inteligência, né, como dizem os indianos, chamam de inteligência, Budi, né, inteligência espiritual, é só analisar se aquilo é para algo, para o nosso eu pessoal ou para o coletivo, né? Então essa seria a diferença. Então, aquilo que é realmente espiritual, geralmente visa o benefício coletivo, e não a massagem do nosso ego e do nosso eu pessoal, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, que nem você disse, né? Essas manias de grandeza e achar que a gente é o salvador da humanidade, né? Que às vezes pode desencadear até um quadro aí enfim, de confusão mental, né? Mais grave e mais severo. Cris, gratidão pela sua partilha. Não sei se você gostaria de concluir o assunto, né, para quem está nos assistindo. Infelizmente, nosso tempo aí é limitado. Eu acho que é importante ressaltar essa questão de a gente sempre buscar informações, investigar, não acreditar no que a gente está lendo, sobre qualquer assunto, na verdade, né? Não acreditar de pronto naquilo que a gente está lendo só porque foi um mestre que falou, ou só porque é uma autoridade que está falando. É importante a gente sempre ter essa prática de investigar, de estudar, de ir atrás daquilo que a gente está lendo para identificar se realmente faz sentido para a gente, se realmente é uma verdade ou é uma falácia, né? Porque quando eu comecei a investigar sobre os mestres, foi justamente quando eu comecei a ler esses textos todos, né? Então, e como você disse, a informação está muito disponível com as redes sociais, com a internet, né? Então, a gente tem acesso a muito texto, a muita informação. E como essa literatura dos mestres ascensos ela está muito popularizada, ela está muito mais em evidência nesses meios, nesses canais, do que a própria origem dela, que é no movimento, assim, a origem da divulgação, na verdade, né? A origem desse tema ter vindo para o Ocidente foi com as publicações da teosofia, né? E quando eu fui buscar essa origem, aí eu comecei a ver a diferença das mensagens, né? Que vinham lá do movimento da teosofia e essas que estavam disponíveis na internet. Então,
é importante a gente, em qualquer assunto que a gente for se aprofundar ou for tiver acesso, buscar a origem, né, a primeira, né? Eu gosto de estudar na fonte, não gosto de ir para a fonte. Para depois, claro, você pode até ler outros autores que vieram depois, mas eu acho que é importante fazer essa investigação sempre. E o livro do professor Raul aqui, né, Os Mestres e Suas Mensagens, ele traz esse estudo para a gente, né, essa comparação, e eu acho muito válida para a gente formar a nossa própria conclusão, tirar as nossas próprias impressões sobre o assunto. Então, aí fica a dica e espero que vocês gostem desse livro e ajude vocês no entendimento aí do caminho dos mestres. Gratidão, Cris, pela sua participação, pela sua partilha. E, de fato, fica o convite aí, né? É sempre importante a gente ir na fonte para investigar os assuntos e, às vezes, não se contentar com a interpretação, né? Que muitas vezes ele acaba que já se vem com perdendo. impressões, né, aí dos interpretadores. Com certeza, né? Dizem, né, tem um ditado popular que diz que o tradutor é o primeiro traidor, né? Que ele sempre vai colorindo conforme as suas preferências ali, né? Faz parte do processo, mas é importante sempre a gente voltar às origens e tirar nossas próprias conclusões. Esse foi mais um episódio do programa Leituras para Viver Melhor. Hoje conversamos com a Cristiane Schuh sobre um livro de autoria do Raul Branco, Os Mestres e Suas Mensagens, publicação da Editora Teosófica. Nós vamos ficando por aqui, seguimos juntos nesse aprendizado. Somos um.